Graça e paz, meus queridos. Vem comigo. Vamos juntos estarmos meditando na palavra de Deus. Hoje mais uma palavra de fé. Queria meditar com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 1. Hoje eu quero falar com vocês, 2 homens, 2 mulheres, mas atitudes diferentes. Na maioria das vezes, meus queridos, as nossas atitudes diante de Deus podem determinar a forma como nós seremos abençoados ou não. Eu tenho visto ao longo dessa jornada, eu tenho visto ao longo desses anos, e também na Bíblia, da mesma forma, muitas pessoas perdendo as suas bênçãos, atrasando as suas bênçãos, ou recebendo as suas bênçãos com muita dificuldade. Por quê? Muitas vezes é pela maneira com que nós recebemos a promessa de Deus. E aqui nós vimos no livro de Lucas, como eu disse, 2 homens, 2 mulheres, reações diferentes, bênçãos chegado até eles de forma diferente. O cumprimento da promessa veio de forma diferente. Então nós precisamos vigiarmos muito, meus queridos, para nós não perdermos as nossas bênçãos, não retardarmos as nossas bênçãos, ou muitas vezes recebemos sim as bênçãos, mas com dores. E a Bíblia diz que a bênção não deveria acrescentar dor. Mas há pessoas que buscam para si as dores. E eu quero nesse momento, nesse vídeo rápido, mostrar para os irmãos que nós devemos receber as promessas de Deus com alegria no coração, olhando e crendo, com fé, e não olhando pelas coisas naturais. 2 mulheres, 2 homens, 2 promessas e maneiras diferentes de receber. Eu tenho visto, meus queridos, nessa jornada, como eu disse para os irmãos, muitas pessoas que a bênção, a promessa de Deus vai até eles, mas eles não recebem porque não creem, não recebem a bênção, não aceitam a Jesus, não transformam a sua vida. Eu me lembro de uma vez que o pastor foi convidado para ir até uma casa de uma pessoa que estava com câncer terminal. E essa pessoa morava num bairro muito rico, muito chique, e quando o amigo que levou o pastor até lá, um amigo desse homem, e apertou no interfone e falou para ele: eu trouxe aqui o pastor para orar para você, ele estava passando por um câncer terminal. E ele falou: não, pode orar daí mesmo. Nem abriu a porta para o pastor entrar. Certamente, pouco tempo depois ele morreu e faleceu. Infelizmente, meus queridos, não tinha aceito, não se converteu a Cristo, e a Bíblia diz que só verá a Deus aqueles que se converterem a Cristo. Ele não se converteu a Cristo e lamentavelmente morreu pouco tempo depois, sentindo muita dor, debaixo de muito sofrimento. Já vi também pessoas, meus queridos, que se convertem a Cristo, mas com o passar do tempo deixam a Cristo, ou seja, deixam as promessas. Por quê? Ou porque está demorando as promessas, o cumprimento das promessas, ou porque na verdade não creram em Cristo verdadeiramente. Queriam só as bênçãos, só as promessas, mas não queriam em Cristo. E nós vamos crer e querer a Cristo em primeiro lugar, e buscar primeiro as bênçãos dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não priorize as coisas aqui nesta terra, porque a Bíblia diz: aquele que busca a Cristo somente pelas coisas aqui desta terra é mais do que miserável, é um miserável. Então venhamos crer. E outros, meus queridos, que recebem até a sua bênção, estão no auge da sua bênção, mas quando recebem a sua bênção, no auge da sua bênção, param de andar, de serem fiel com Cristo, fiel nas suas atitudes, e perdem as suas bênçãos. Mas também há muitos, meus queridos, que no deserto, Deus faz a promessa. Na maioria das vezes, quando Deus nos faz uma promessa, nós seremos provados antes do cumprimento dessa promessa.
Então a nossa fé será aprovada, meus queridos. E nós vimos aqui nessa passagem 2 homens, 2 mulheres, José, marido de Maria, José e Maria, Zacarias e Isabel. Os 2 receberam uma promessa, os 2 receberam a visita do anjo Gabriel. E a José e a Maria foi explicado para eles quem seria, né? Ele ia engravidar, né? E tudo para os 2 era impossível, porque Maria era virgem e Isabel já era idosa e estéril. Então havia aqui uma impossibilidade, o impossível foi prometido para 2 pessoas diferentes, 2 casais diferentes, mas Maria se humilhou, se colocou na posição, né? E ainda glorificou o nome do Senhor. E o próprio José, né, após ouvir, né, o anjo falar com ele, ele se colocou, seja feito conforme a tua vontade, ele obedeceu e fez conforme a vontade do anjo, né, conforme a vontade de Deus, que diz que era para ele receber a Maria, ele recebeu a Maria. Mas Zacarias, meus queridos, olha só, Zacarias era um homem irrepreensível, homem justo, sacerdote, mas ele, quando recebeu a promessa, o anjo, recebeu a visita do anjo, trazendo a promessa, ele não teve fé, ele não creu na promessa de Deus. E a consequência é que o plano de Deus se cumpriu sim na vida dele. Se cumpriu porque havia um projeto de Deus, né, que o filho dele, João Batista, iria à frente do Senhor, abrindo caminho para a chegada de Jesus. Então a promessa era maior, mas Zacarias não teve fé, não creu, e por causa disso ele ficou mudo até o cumprimento da promessa, até o nascimento de João, ele ficou mudo. Então, meus queridos, muitas vezes as nossas reações diante das promessas vai determinar como nós seremos ou não abençoados. Meus queridos, não podemos estar olhando para a circunstância. Deus tem promessa para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Promessa de salvação, promessa de salvar a nossa família, promessa de cura, porque Jesus já levou as nossas enfermidades, né? Através das suas pisaduras, na sua caminhada até a cruz, as nossas enfermidades já foram levadas. Então a promessa na família, de construirmos uma família, termos uma família abençoada, termos filhos abençoados, ou seja, e promessa de sustento. Deus nos sustentará de uma forma ou de outra. Então há promessas de Deus na Bíblia para todos nós, e há promessas também de Deus específicas para cada um de nós. E nesse caso aqui houve uma promessa específica para 2 casais, para 4 pessoas diferentes. Então receba, meus queridos, como José e Maria receberam, louvando e adorando a Deus. Não olhem para a circunstância, porque o nosso Deus é o Deus de impossível. Quando for algo que eu e você possamos fazer, nós devemos fazer. Mas quando Deus nos promete o impossível, só Ele pode fazer. E as promessas e as bênçãos de Deus, a parte de Deus no cumprimento das promessas é o impossível. O possível Ele colocará em nossas mãos para que nós venhamos fazer, mas o impossível Deus fará. Então creia no impossível de Deus, creia nas promessas de Deus, confie no Senhor, não receba de forma errada, cuidado, porque veja que Zacarias era um sacerdote, era um homem irrepreensível. Então não basta você ser um sacerdote, não basta você ser um pastor, um líder de célula, você precisa crer, ter fé nas promessas e na palavra de Deus. Eu vejo que Deus quer cumprir as suas promessas nesse tempo, na igreja, na vida das pessoas, mas muitas vezes está faltando mais fé, porque as pessoas estão olhando para as circunstâncias. Creia então que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Se comporte como José e Maria diante das promessas de Deus. Seja humilde, diante da humildade vai a honra. Não seja soberbo, diante da soberba vai a queda. Então que sejamos humildes diante das promessas e cremos nas promessas de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus possa abençoar, abrir teu coração, a tua mente, para que as promessas dele se cumpram na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus, ok?